Ok, vamos nessa, nação concurseira, dando sequência, esquematizando análise combinatória. É isso aí, passo a passo, a gente vai o quê? Subindo um degrau por vez, a gente vai atingir o topo, ok? Beleza? Olha só, a gente abordou aqui, com relação ao processo de formação e escolha, quando de categorias diferentes, no processo de formação, a escolha ela se dá através de elementos. E como é esse processo de formação? Como pode ocorrer essa formação? Pode acontecer o seguinte, de escolher um, né? Isso então, veja, ó, que eu tenho uma categoria A, uma categoria B e uma categoria C. Quando diz escolher um e não especifica qual, eu posso escolher um da categoria A, ou eu posso escolher um da categoria B, ou eu posso escolher um da categoria C. Então quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem a ideia aqui de somar. Por que essa ideia de somar? Porque é a relação de opção. Uma coisa, outra coisa, né? Então, como são três categorias aqui, né? Então escolher um aqui é uma relação opcional, ó. Você tem a opção de escolher de A, uma opção de escolher B ou uma opção de escolher C, ok? Agora, quando diz assim, ó, escolher um de cada, o que que significa? Uma relação de obrigatoriedade. Eu tenho que escolher um da categoria A e também escolher um da categoria B e ainda escolher um da categoria C. Ou seja, é uma relação aqui que envolve multiplicação. Tem que multiplicar, porque a ideia aqui é o sentido de obrigatoriedade. Lembrando que a gente está ligando isso aqui, ó, com a palavra ou, que dá sempre essa ideia de soma, e com a palavra e, que dá sempre essa ideia de multiplicação. Beleza? Ok? Vimos ainda o quê? Que se for escolher, ó, dois ou mais, a gente saiu daquela relação de escolher um, então, ó, quando cai aqui nessa relação de escolher dois ou mais, o que que significa? Que a gente precisa analisar aqui o processo de ordenação, se o princípio ele é ordenado ou não ordenado. Se o princípio for ordenado, a gente está falando o quê? De arranjo. É isso. Dentro de arranjo tem uma relação específica que envolve também permutação. Ok, agora se o princípio não ordenado, quando o princípio não ordenado, a gente está falando, ó, de uma combinação. Ok? Perfeito? Beleza? Certo. Mas qual é o questionamento que eu tenho agora? Olha só, tem um grupo. E desse grupo aqui, pretende-se escolher, ou seja, de um total, quando fala aqui nesse grupo, do mesmo total aqui, ó, pretende-se escolher categorias diferentes. Então, desse total aqui, eu quero escolher uma quantidade para a categoria A, do mesmo total, uma quantidade para a categoria B e do mesmo total, uma quantidade para a categoria C. Então, é uma situação. A outra situação é o seguinte, ó, grupos diferentes, então tem um total aqui representando uma categoria A, um total representando uma categoria B e um total representando uma categoria C. E agora a gente vai escolher da mesma categoria, ou seja, dessa categoria A aqui, desse grupo A, eu quero escolher uma quantidade A. Mas dessa outra categoria B aqui, eu quero escolher uma outra quantidade específica dessa mesma categoria aqui. E aqui eu quero escolher uma quantidade específica, ó, da categoria C, que apresenta aí um total. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? Arranjo ou combinação? E aí, ficou em dúvida? Então não se preocupe, ó, fica aqui comigo, professor Jadiel Vargas, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. A gente vai detalhar passo a passo como funciona cada circunstância, através do canal no YouTube, o Exatas Aprovação, ou, né, pelo Instagram, professor Jadiel Vargas, ok? Então vamos nessa, venha comigo, fique colado, fique colada, né? É isso aí. Primeira situação. Veja que a gente tem aqui o mesmo total, um grupo, né, representando um total, ou seja, ó, em uma empresa há 15 pessoas. Veja que a gente tem o quê? Um total, ó, 15 pessoas. Então, está representando aqui, né, o total
da empresa, o total de pessoas, de funcionários, né, no caso aqui especificamente, colocando aqui, pretende-se formar uma chapa com um presidente, um diretor e um tesoureiro. Então veja que do mesmo total, desse total 15 aqui, ó, queremos escolher o quê? 3. Só que um para diretor, um para presidente e outro para tesoureiro. O que ocorre quando a gente fala aqui, ó? Vamos escolher 3, não é isso? Então, ó, está envolvendo essa relação de escolher 3. Só que esses 3 que a gente está escolhendo aqui, o que ocorre aqui, ó? Cargos distintos. Observe aqui, ó, que são cargos distintos. Ou seja, o que existe aqui, né, é a chamada o quê? Hierarquia. Existe um processo de hierarquia. Opa, se existe um processo de hierarquia aqui, não pode ser combinação. Então veja, ó, exclui, não é combinação, porque hierarquia vai ser o quê? Arranjo. Então, o processo aqui é um processo específico de arranjo. Porque quando existe hierarquia, o princípio é um princípio ordenado, ok? Beleza. Logo, ó, vamos calcular o seguinte, arranjo, qual é o total? 15 para quanto? Para 3, né? Vamos escolher 3. Beleza. Como que a gente desenvolve aqui, ó? É 15 em 3 tracinhos, usando, né, o processo prático aqui, é 15 em 3 tracinhos. E aí a gente distribui, ó, 15, 14 e 13. Ok, então veja o seguinte, ó, que esse arranjo aqui de 15 tomado 3 a 3 vai ser quanto? Professor, e o denominador arranjo não tem denominador. O denominador aparece quando é combinação. No caso de arranjo, não tem denominador. Vamos lá. Então, 14 vezes 15, continha aqui, ó, 15, que multiplica 14. Então, vamos ter 5 vezes 4, 20. Vai 2, então 4 vezes 1, então com 2 que foi 6. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então vai ficar aqui 15. Beleza? Teremos o que aqui, ó, 210. Aí 210 vezes quanto? 13. Para a gente poder chegar aqui ao resultado final. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6. E 1 vezes qualquer coisa é essa própria coisa que está sendo multiplicada. Então, teremos o que aqui? 0, 3, 7, 2. Então, ó, é igual a quanto? 2.730. Então, veja que há 2.730 maneiras diferentes, ou seja, né, maneiras distintas para poder formar essa chapa aí. Ok? Beleza? Isso aí. Vamos lá? Seguindo? Pronto. Agora, olha só, nessa segunda situação, o que a gente observa aqui? Temos totais de categorias diferentes, né? Isso, ó, está falando em uma empresa, há 2 presidentes, 5 diretores e 8 tesoureiros. Então, veja que são totais distintos por categoria. Então, veja que a gente está falando, ó, categorias diferentes. Professor, quando fala de categorias diferentes, são cargos distintos, eu já posso fazer, né, arranjo? Calma, calma. Viu? Então, ó, muita hora nessa calma. Ok, tranquilidade, né? Vamos lá. Muita calma, né? Então, essa hora tem que ter muita calma, por quê? Porque veja o seguinte, como que se dá o processo de escolha aqui, ó? De quantas maneiras distintas pode-se escolher um presidente? Veja que eu vou escolher um presidente do grupo de presidente. Então, veja, ó, que do grupo aqui de presidentes, eu vou escolher presidente. Então, a ordem influencia nessa escolha do presidente? Não, porque eu vou escolher presidente de presidente. Então, a ordem não influencia aqui.
Seguindo, 2 diretores que eu vou escolher do total de diretores. Ó, veja que eu tenho um total de diretores aqui e eu tenho que escolher o quê? Diretores. Então, para eu escolher diretores de diretores, então não vai influenciar aqui a ordem. Então, se não influencia a ordem, a gente continua, né, com o mesmo critério. Veja que presidente, né, o primeiro foi presidente, com presidente não influencia a ordem. Agora, diretor com diretor também não influencia a ordem. E por último, o quê? Tesoureiros, ó. Então, tesoureiro de tesoureiro. Veja que a gente tem aqui tesoureiros e a gente vai selecionar tesoureiros. Então, tesoureiro de tesoureiro. Então, também não vai influenciar a ordem. O problema aqui, ó, é um problema de combinação. Então, ó, veja que por isso que é preciso, é necessário muito cuidado. Ah, professor, mas a gente já falou de cargos distintos aqui, eu já não posso aplicar arranjo? Não, de imediato não. Tem que verificar como que se dá o processo de seleção. Não é o que é apresentado no enunciado da questão. O enunciado da questão ele pode apresentar de várias formas, só que o que interessa é lá na seleção, como funciona a seleção. Essa seleção, esse processo seletivo que a gente está fazendo aqui, essa escolha, ela se dá o quê? De um total geral, são cargos distintos de um total geral? Não, são cargos distintos de respectivo, né, categoria. Então, não trata-se de arranjo, e sim de combinação. Perfeito? Beleza? Então, vamos lá. O que teremos aqui? Combinação. Primeiro, qual é o total que temos? 2 presidentes, para escolher um. Então, combinação de 2 para escolher um. Depois, o que temos aqui? 5 diretores para escolher 2. Combinação de 5 para escolher 2. E depois, um total de 8 tesoureiros para escolher 3. Então, combinação de 8 para escolher 3. E aqui, professor, eu vou somar ou subtrair? Veja, aqui na parte de escolha, quando diz, escolher, está dizendo o quê? Que é escolher um presidente, 2 diretores, e veja, o que aparece aqui, qual é a palavrinha que aparece aqui? E, então isso aqui determina o quê? Multiplicação, veja que isso aqui determina multiplicação. Então vamos multiplicar e vamos multiplicar, ok? Veja o seguinte, combinação de qualquer número com 1 é o próprio número. Por quê, professor? Eu não tenho que pegar esse valor e distribuir uma vez, então vai ficar quanto? 2 sobre 1. Vezes, veja, que 2 dividido por 1 é o próprio 2. Se fosse 3 dividido por 1, seria o próprio 3. Se fosse 5 dividido por 1, seria o próprio 5. Então, combinação de qualquer número com 1 é o próprio número. Agora, combinação de 5 em quantos espaços? 2 espaços. Então, vamos lá. 2 espaços. E aí, a gente distribui como? 5, 4. Combinação tem denominador, então 2 e 1. Então, continua o vezes aqui, né? Isso da relação que já estava. E agora a gente vai desenvolver a combinação de 8, 3. Então, 8 para desenvolver em quantos tracinhos? 3 tracinhos, Então, vamos pegar aqui 3 tracinhos. E aí, como que distribui? 8, 7, 6. E no denominador, menor valor, Combinação sempre tem um denominador e sempre termina com 1, Combinação sempre tem que terminar com 1. Ok? Pronto, 3 vezes 2, 6. Com 6 a gente pode eliminar, né? A gente pode fazer esse processo aqui de eliminação. Ok, beleza? Outra coisa, 2 com 2 aqui, numerador e denominador, a gente pode também fazer o cancelamento aqui. Então, o que vai restar aqui? 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20. Deixa eu colocar logo isso aqui, porque esse aqui a gente cortou, então resta aqui 5 vezes 4, 20, que multiplica o quê? 7 vezes 8, 56. Ok, beleza. Então, isso aqui vai ser igual. Aí multiplica 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12, vai 1. 2 vezes 5, 10. 10 com 1, 11. Não é isso, E tem um zero aqui, a gente vai conservar. Então, vai ficar quanto aqui? 1120. Ou seja, né, a resposta correta aqui. Então, de quantas maneiras, né, distintas a gente pode escolher aí essa relação? 1120 maneiras distintas. É isso aí, ok? Então, veja, né, sempre o quê?
né, com muita atenção. Tem que ter muita atenção. Vamos lá, então, ao terceiro processo. Em uma sala de aula, há 10 estudantes com interesse em concorrer a um cargo. Então, veja que a gente tem um total. Professor, a gente tem um total. Beleza. E aí disse assim, ó, pretende-se formar uma chapa com 2 nomes, veja, 2 nomes, líder e vice-líder, para representar a turma, e 3 nomes para auxiliar na distribuição de materiais. Observe, primeiro, desses 10 aqui, a gente vai ter que escolher 2 nomes, lembrando que a gente está falando que de líder e vice-líder. O que ocorre aqui? Ó? São cargos distintos, são funções distintas. Então, quando a gente fala aqui de líder e vice-líder, a gente está falando de funções distintas. Opa, se a função distinta, a ordem vai influenciar no processo de formação? Sim, professor. Então, se a ordem influencia, a gente está trabalhando com um processo aqui envolvendo o quê? Arranjo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, arranjo de quanto? Qual é o total? 10 para escolher quantos nomes? 2 nomes. Então, arranjo de 10, 2. Certo. Depois diz assim, que tem que escolher ainda 3 nomes para auxiliar, veja aqui, auxiliar na distribuição de materiais. Observe. Cargos distintos aqui? Não. Veja, qual que é? O primeiro nome aqui é para auxiliar na distribuição de material. O segundo nome é para auxiliar. O terceiro nome também para ser auxiliar aqui. Ou seja, 3 auxiliares aqui para contribuir aí na distribuição, né? Organizar a turma, deixar aí de forma bem organizada. Então, quer dizer que a ordem aqui agora não interfere, porque a gente está falando de uma mesma função. Não existe hierarquia entre eles. Os 3 têm a mesma função. Se os 3 têm a mesma função, ó, não há hierarquia. É diferente de líder e vice-líder. Líder e vice-líder tem hierarquia. A gente está falando, ó, de uma relação vertical, né? Hierárquica. Aqui não, ó. Veja que os 3 são auxiliares, tudo no mesmo nível. Então, veja que agora a gente tem um processo aqui de combinação. Combinação de quanto, professor? Veja aqui, desse total 10, já escolhemos quantos para, né, líder e vice-líder? 2. Então, quer dizer que agora é 10 menos 2. Restam quantos? Restam 8 para disputarem, né, os 3 cargos aqui. Então, são 8 estudantes aqui disputando os 3 cargos restantes. Espera aí, professor, como é isso? Primeiro, a gente vai selecionar o líder e o vice-líder. 2 alunos, um para líder e outro para vice-líder. A gente está escolhendo 2, de um grupo de 10. Então, a gente tem um total 10 para escolher 2. Quando a escolha está concluída, se concluiu o processo de escolha, né, do líder e do vice-líder, dos 2 iniciais, eles já estão lá com cargo, já formou fulano e fulano, né? Fulano e cicrano, aqui para líder e vice-líder. Então, daquele grupo de 10, eles não vão entrar mais nesses 3 auxiliares. Né? Então, agora, o que restou, né? O que está sobrando para participar dessa formação dos auxiliares? 8 estudantes, ok? Aí sim, desses 8 estudantes, vamos escolher 3. Processo de combinação. E aqui, professor, multiplica ou soma? Qual é a palavrinha que aparece aqui, ó? E. Então, o E, a ideia de multiplicação. Ok? Arranjo. Então, são 2 tracinhos, veja, ó, 2 tracinhos, distribui o quê? 10 e 9, aqui já estava, já era. Agora aqui a gente vai distribuir 8 em 3 tracinhos, ó. Então, veja que a gente tem que distribuir 8 em 3 tracinhos, vai ficar como? 8, 7, 6. Não esqueça que a combinação tem o denominador 3, 2, 1. Combinação sempre termina em 1. Veja, arranjo só numerador, combinação numerador e denominador. Ok? Fazendo a simplificação aqui, ó, 3 vezes 2, 6 com 6. Então, vamos simplificar. O que resta aqui pra gente? 7 vezes 8, que dá quanto? 56. Então, vamos lá. 7 vezes 8, 56. 56 vezes o quê? Vezes 9, né? Porque 10 é só acrescentar o 0 depois. Então, vezes 9. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 5 vezes 9, 45.
45 com 5 deu quanto? 50. Então, ó, 504. Ou seja, multiplicando por 10 vai ficar o quê? 5.040. Então, veja, ó, que a gente passa a ter 5.040. Ok? Beleza? Pronto. Então, teremos como resultado aqui, ó, 5.040 maneiras distintas para formar essa chapa aí. Beleza? Isso aí. Então, veja o seguinte, olha só, né? A gente tem que estar muito atento, prestar muita atenção. As palavrinhas iniciais, né, ajudam muito. Lembra que eu disse que 95% das questões estão contempladas, naquele caso, 95% de questões de arranjo, né, estão contempladas ali. Agora, a depender da situação, uma distribuição que funcionaria como uma determinada situação para um total, quando você trabalha de categoria para categoria, ela já não funciona daquela mesma forma, né? Então tem que entender isso, né? Ah, eu estou pegando de um total para escolher categorias, né, distintas, ou eu estou escolhendo categorias distintas, mas cada categoria da própria, né, relação ali. Eu não estou, né, misturando as pessoas, eu estou escolhendo de forma, né, de bloco, como se eu te pegasse aqui, ó, desse bloco, desse bloco, desse bloco. Aí já, né, tem essa diferença. Então, quando você tem um total, para escolher categorias diferentes desse mesmo total, a gente está trabalhando, né, com arranjo. Agora, se eu tenho já categorias, né, separadas por bloco e eu quero escolher dentro de cada bloco uma certa quantidade específica de cada situação, aí a gente já está falando de combinação, ok? É isso aí. Show de bola. Tá gostando? Deixe seu like, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações das novas postagens. Ah, e caso queira também, né, resolver questões, participar de grupo, discussão, né, debates aí para a gente estar interagindo, veja como participar na descrição do vídeo, ok? É isso aí, bons estudos!